presença de todos vocês nessa casa na noite de hoje. Agradeço o convite feito pela Sandra para estarmos aqui mais uma vez, apenas trazendo algo que temos recebido de Jesus e dos Espíritos por meio da doutrina, e não somente os ensinamentos, mas essa energia que o Evangelho tem de peculiar, que se manifesta em nossas vidas, em nossos corações. Alguma coisa assim, então, a nossa intenção aqui, para estarmos junto de vocês nessa noite, nessa casa, refletindo um pouco sobre essa temática que o Rogério antecipou, sejam perfeitos. Vamos buscar pelo pensamento nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, para levar até Ele o que nos traz nessa casa na noite de hoje, o que nosso coração tem, seja o que estivermos passando em nossos caminhos, que Ele possa saber, para agradecer, para pedir ajuda, pedir socorro, talvez, não é? Pedir uma luz, ou apenas para que a gente sinta a sua vibração de amor nessa noite. Ele é capaz de responder pessoalmente a cada um de nós, pois é da força dele que essa terra recebe a vida que a mantém, e nós também recebemos dele a vida. Que possamos então estar em paz nessa noite e amparados pelo nosso Mestre Jesus. Essa frase que nos dá título à palestra, Sede Perfeitos, ela está colocada no discurso de Jesus no contexto do Sermão da Montanha. Vamos encontrá-lo em Mateus, no seu capítulo 5. E a doutrina espírita trouxe a real dimensão do que ela significa para nós, trazendo os ensinamentos que à época Jesus não pôde oferecer incompleto, mas que hoje nos estão disponíveis para entender essa diretriz da perfeição que está apresentada a todos nós. Permita-me ler o trecho de Mateus em que o nosso mestre coloca essa expressão para entendermos aqui o seu pensamento. Ele vai, isso está no versículo 43 em diante do capítulo 5, um pouco antes o mestre faz um discurso trazendo os contrastes da lei, lembrando de ensinos da antiga lei de Moisés e mostrando a que ele veio e quais eram os ensinos que ele manifestava, que ele trazia. O último deles, que inicia aqui a nossa passagem, diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Com essa expressão, nosso mestre apresenta-nos ao seu modo amoroso e compreensivo uma das leis da natureza, que estabelece a diretriz do progresso para todos os filhos da criação. E aqui ele até nos mostra qual é o núcleo, qual é o centro desse progresso que nos conduz à perfeição, que será o objeto de nossa reflexão. Podemos observar, amigos, a humanidade terrestre e, com o olhar do encarnado, dificilmente encontraremos qualquer possibilidade de perfeição. Não haverá muitas esperanças para aquele que faz essa busca, apenas considerando o que os olhos físicos veem.
Talvez vocês já tenham dito isso, eu já disse em outras épocas, que não há muito recurso para o ser humano, que a humanidade talvez esteja perdida, que melhor seria que tudo fosse extinto e começasse de novo. Porque quando olhamos para a humanidade hoje, especialmente nos dias da transição que vivemos, o mal assumiu e tem assumido dimensões até espetaculares, não é? Da forma como está agindo e se manifestando. Coisas cada vez mais absurdas estão vindo ao nosso conhecimento. Em verdade, elas já eram feitas, mas hoje estão vindo ao nosso conhecimento, o que nos faz sempre confrontar com uma dimensão cada vez mais obscura da humanidade. E isso nos dificulta a expressão do amor, que leva à perfeição. Jesus, no seu sermão profético, ele disse assim, também com teor de previsão, porque de fato isso acontece nesses dias. Ele vai dizer, por abundar, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De alguma forma é o que vivemos hoje, em razão da extensão do mal, de variadas formas. O amor de muitos está se esfriando, está diminuindo. O amor aqui no sentido daquela parte de nós que manifesta o bem, por meio da bondade, por meio do auxílio, por meio da esperança, por meio da fé, seja como for. Para muitos isso está diminuindo, porque nós observamos a humanidade nos seus movimentos e a gente assume uma posição de defesa, pois nós não conseguimos ver como que esse todo caótico encontra harmonia, encontra desfecho. Assumimos talvez algum medo do que acontece e entramos na defesa, a defesa do egoísmo. E a defesa do egoísmo é aquela de se recolher, não compartilhar, não ceder mais nada e aguardar talvez melhores tempos. Não é? Mas isso não serve para Jesus. Isso não é buscar a perfeição. É para nós então um grande desafio esse ensinamento hoje, pois vivemos num contexto em que isso não é estimulado de maneira alguma. Em verdade, o que se estimula é a sua reação egoísta, que apenas faz estender a doença da humanidade. Não sei se vocês percebem, há algumas notícias sobre isso, de quantos absurdos de conflitos e brigas de trânsito têm acontecido, até mortes, coisas absolutamente pequenas que geram ali um grande mal, uma grande confusão, as pessoas excessivamente irritadas, qualquer coisa tira do sério, já assume proporções grandes, não é? Então estamos todos assim meio num extremo energético. Por que isso acontece? Porque nós estamos vivendo os movimentos da transição planetária, que ainda não está concluída, e que há então um contexto energético muito desafiador, que faz com que a gente tenha dificuldade de manifestar o bem. Eu não sei se acontece com vocês, às vezes a gente acorda irritado, não é? Acorda assim, às vezes diz com o pé esquerdo, sai da cama com o pé esquerdo. Eu não sei qual é o preconceito que você tem com o direito e o esquerdo, mas diz assim, seja o que for, acorda mal. E aí dali vem mais mal. Então você encontra com alguém, distrata, você vai fazer o café, derrama o café, vai sair de casa, encosta o carro no portão da garagem, e essas coisas vão se somando como pequenas, gerando uma irritação, gerando uma contrariedade, que faz com que a nossa energia reduza, que a gente não consiga ser bom, porque quando ela está retraída, você não consegue, a sua reação é a mais instintiva, tá? E aí vira aquela bola de neve, e não sabemos muito bem qual que é o desfecho dessas coisas. Dali vem maiores males, doenças e problemas e tudo mais. Isso está acontecendo, meus amigos, porque ainda há nesta terra determinados espíritos que estão muito bem organizados, que não desejam a vitória do bem, que não entendem Jesus, que estão em luta contra ele desde antes da sua encarnação, que julgam que a terra pertence a eles e que nós aqui somos os seus escravos, não é? Desse reino de sombras que eles julgam construir. Existe essa noção
que está tentando prevalecer nessa terra contra o programa da regeneração planetária. Nós estamos encarnados e a nossa capacidade de perceber essas energias é diferente, é mais reduzida. E nós, de alguma forma, estamos um pouquinho mais vulneráveis. Então a gente fica entre, né, essas energias contraditórias para lá e para cá. Mas o Mestre sabia que seria assim, e nós também sabíamos antes dessa encarnação que passaríamos por esses desafios. E aqui o grande desafio que esse contexto nos coloca é manifestar exatamente essa energia do amor na sua proporção divina, que é o que caracteriza a perfeição. É a nossa maior prova para esses dias em que vivemos na humanidade terrestre. O que caracteriza a perfeição da fonte criadora? Amarás o teu próximo, mesmo que ele seja o seu inimigo, mesmo que ele te maldiga, mesmo que ele te odeie, mesmo que ele te faça algum mal. O amor não tem limites e não tem paralelos no plano da criação. A fonte criadora nunca cessa a sua energia de amor por qualquer razão que seja e diante de qualquer absurdo que a criatura possa produzir no campo do egoísmo. Essa é a lei, não é? E assim manifesta-se Deus, a sua energia, e os espíritos que o representam. Eles não se afastam dessa diretriz. Para nós, que somos espíritos ainda imperfeitos, é um imenso desafio entender esse amor, não é? Pois é para nós mais natural o conflito, é mais natural a vingança, é mais natural perceber que quando perdemos algo da matéria, devemos também fazer com que o outro perca, ou tirar algo do outro. Isso parece mais óbvio, parece mais imediato. E nós temos dificuldade de entender a resolução disso sem esses movimentos, não é? Porque nos falta determinados sentidos ainda para entender a eternidade, né, e a lei divina. Então a gente está sempre assim, dá um passo, faz um esforço, mas de repente quando você vê, já está reativo, já está querendo brigar, não é? Como o primeiro que aparece, ou nem o primeiro, o meio que aparece já está brigando, ou até com si mesmo, porque você não consegue trazer essa energia que vai além do mal. Porque a grande desafio do amor incondicional, que é a proposta de Jesus, é que ele precisa ir além do mal. Porque se ele for na medida do mal e mecanismo retributivo, ele será apenas expressão de egoísmo, não é? Que é exatamente o que ele vai dizer aqui. O que adianta amar apenas aqueles que te amam? Não fazem isso os publicanos também o mesmo? Por que há essa expressão publicanos aqui? Porque esse evangelho foi escrito para judeus, e os judeus consideravam os publicanos uma classe inferior e odiosa, né, da sociedade, porque eles cobravam impostos. Até hoje, né? A gente considera, né? Então eles tinham uma má visão dos publicanos. E Jesus está dizendo assim: pera lá, vocês são judeus, estão aí falando do Altíssimo, só amam os que amam vocês, e os outros também, os publicanos fazem do mesmo jeito. Que diferença isso tem? O que te faz disso especial? Não é? Jesus usa essa confrontação porque os judeus tinham um certo orgulho de raça até hoje, né? De se sentirem superiores em razão dos ensinos da sua religião. E o mestre está falando: não, mesma coisa, está no mesmo nível, porque vocês não estão conseguindo avançar para o que de fato é a energia da fonte criadora. E aí ainda ele vai e coloca: por que é necessário amar bons e maus? Porque não faz Deus que nasce o sol sobre ambos e faz descer a chuva também sobre ambos? Então ele traz o paralelo do amor divino como referência, ao mostrar que o amor divino não qualifica aqueles que estão na escuridão da ignorância que leva o mal, ou aqueles que já se abriram para a luz da caridade. A fonte criadora ampara a todos, embora nem todos sejam capazes de receber da mesma forma o amparo da fonte criadora. E aqui, meus amigos, nós ficamos com esse grande desafio de manifestar esse impulso de perfeição nos dias que a gente vive. Perfeição é uma palavra forte para nós, porque
nela mesma nos aproximaremos daqui muito tempo. Mas o que nos importa compreender aqui é de que ela é a nossa destinação e de que ela é possível e é esperada de nós nesses dias. Porque muitos não fazem o bem porque não acreditam que ele seja talvez possível ou exigível ou que se espere tal bem como se vive hoje. Porque nós vamos nos graduar pela medida do outro, né? É muito comum. Quando você está diante de alguém que te desafia, te toma algo, usa de maldade, usa de má fé, seja o que for, qual que é o mecanismo que você usa? Ah, ele fez? Então vou fazer também. Não é? Ah, ele pode descer baixo? Pois eu vou descer também, aí ele vai ver comigo. Como se diz, eu vou mostrar ele com quantos paus você faz no canoa. Adoro essa frase, né? Só que eu não sei nem fazer canoa nem nada, mas às vezes a gente fala quando está querendo expressar alguma coisa assim, né? Não sabe com nada não, mas a gente fala. Porque você vê o outro ir, aí você vai, então porque você entra na energia do combate, na energia da devolutiva, da vingança. Nós temos muito essa energia na humanidade terrestre, ela é antiguíssima. Talvez foi ela que nos provocou o exílio aqui para a Terra, a energia bélica, né? De ver tudo como uma guerra. E aí você não consegue, né? Porque quando você está em guerra, o objetivo é vencer, mesmo que você precise usar de meios iníquos, porque é como se não existisse justiça na guerra. Então, se o outro desceu baixo, você desce também, porque você imagina isso. E aí você não espera de você um comportamento superior. E quando, em verdade, você vê pessoas manifestando algo superior diante da inferioridade, você as julga por fracas, tolas, não é assim? Quando a gente vê alguém que está sendo ofendido e que não responde, que se aquieta, ou que até pede perdão àquele a quem o ofendeu, você fala que nada, né? Que coisa insignificante essa pessoa. Porque você não entende a energia que está ali manifestada. Porque a tua ideia é vencer o outro e não vencer a si mesmo. E nosso Senhor Jesus Cristo deixou muito claro de que não veio aqui ensinar essa humanidade a vencer o outro. E nós esperamos Jesus nos ensinar isso até o último dia. Até ele ser preso, a gente ainda achava que ele ia nos ensinar a triunfar. Jesus era muito poderoso, não é? E com seus poderes, ele poderia ter feito o que quisesse nessa terra, com o judeu, com qualquer coisa. E ele não fazia. Talvez Jesus ensina-nos mais pelo que não fazia, podendo fazer, do que pelo que fez. Quando ele é aprisionado, e ele aceita aquela prisão, e entra naquelas horas da sua desencarnação, dentro do que nós o oferecemos, para os discípulos e para todos que observaram, aquilo foi absolutamente incompreensível, porque alguém com aquele poder assumir aquela posição de humildade humilhante, porque aquilo era humilhação, nós não entendemos, nós não entendemos. E ele poderia, como de fato falou aquele que o interrogou na residência de Pilatos, olha, posso chamar aqui os meus anjos e pulverizar Jerusalém em alguns segundos, mas não farei, porque essa não é a vontade de Deus. Aí a pessoa que o interrogou ficou impressionado com aquela energia, porque de fato uma ordem de Jesus e eles escapavam com tudo ali que ele pedisse, eles faziam, porque Jesus tem autoridade nessa terra e ele não pediu, não é? Quantas vezes, meus amigos, diz assim no texto, tentaram pegar Jesus, tentaram aprisionar Jesus, mas não conseguiram, porque ele desaparecia, sumia aqui, ia para lá, ia para não sei o quê, não conseguiu. Por quê? Porque não era o momento. Quando chegou o momento daquele desfecho, que o mestre já tinha conhecimento, ele simplesmente se entregou e mostrou como proceder diante daquele destino, mesmo podendo fazer diferente. Então, isso nos coloca a pensar no que é esperado de nós hoje. E nós estamos numa época muito desafiadora, meus amigos, porque não há mais espíritos
ascensos ou avatares, ou como queiram designar, grandes missionários encarnados na Terra. Eles encerraram suas encarnações no século XX. O último que nós conhecemos muito próximo de nós foi Francisco Xavier. E eles não estão mais encarnados porque agora é a hora em que saiu da sala o professor e deixou o aluno com a prova. Porque a época das aulas já cessou. É por isso que eles não estão mais encarnados. Madre Teresa de Calcutá desencarnou no século XX, Mandus, vários outros que vieram dentro do movimento de ascensão não estão mais aqui. E a gente sente uma grande falta desses espíritos. No entanto, muitos estão retornando e estão encarnando. Só que eles entrarão em atividade, sabe quando? Quando a Terra se regenerar. Aí não adianta, ele mandar um pouquinho antes. O programa é exatamente isso. Desencarnaram-se no século XX e os que estão vindo, e tem alguns vindo de grande patamar evolutivo, entrarão em atividade quando a Terra estiver em vias de acessar a energia da regeneração, que é algo daqui a 30 anos, segundo os programas que estão vigentes. Por quê? Porque agora é conosco. Agora é conosco. Sabe por que é conosco? Porque se dependesse dos anjos, a Terra já estava regenerada. Se dependesse de Francisco Xavier, isso já seria um mundo feliz. Só que Jesus conduz a evolução do homem, mas conduz a evolução de todas as ovelhas. E ele não decide pelo destino da ovelha. Ele espera que ela escolha. Tanto que tem algumas que fogem do aprisco, e ele vai buscar. E é nesses dias, então, que a gente vive de prova. Algumas expiações estão acontecendo, mas, sobretudo, provas. Eu não sei como vocês estão se sentindo nesse ano de 2024, mas, para mim, tem sido um dos piores. Acho que nem na época da pandemia foi assim, ruim desse jeito. Para mim, não foi a época da pandemia, foi de grandes frutos, de grandes trabalhos e movimentos, embora todo o sofrimento coletivo que a humanidade estava passando. Mas esse e o anterior, mas sobretudo esse, está extremamente difícil. E eu tenho percebido que a dificuldade é exatamente da prova. Porque não há mais um tempo assim da preparação. É como se a gente já sai de uma prova e entra na outra. Todos os dias a energia da prova. Por que isso está acontecendo? Porque o mestre precisa aferir o valor dos encarnados. Porque são os encarnados que definirão o caminho da Terra para a regeneração. Não é? Embora eu acho que Jesus tem algumas cartas na manga, e se a gente ir para o outro lado, ele vira a coisa toda para o lado que ele quer. Mas, por enquanto, ele age assim. E nós não alcançamos ainda a energia da regeneração. Porque não somos capazes de compreender o amor incondicional. Não somos capazes nem de nos abrir a ele, porque compreender mesmo, bem uma para frente, mas nem de nos abrir. Em vez de pensarmos assim, não, a humanidade está cada vez mais doente, mas eu não preciso ser doente igual a humanidade. Mais ou menos, né? Mas um pouquinho de saúde a mais, vamos tentar. Aí nem isso estamos fazendo. Ou temos tido muitas dificuldades de fazer até isso. O pequeno que seja. O pequeno que modifica o grande. Não sei se vocês sabem, mas nós percebemos isso, né? A energia planetária está muito desorganizada e o meio ambiente está cada vez mais bagunçado pela ação humana. E aí o que tem acontecido é que a Gaia, o espírito de Gaia, a força da Terra, está reagindo aos insultos humanos. E vários movimentos estão acontecendo. Não sei se acompanham as notícias, mas o ano de 2023 foi o ano mais quente de todo o período pós-industrialização. 200 anos, 2023 ganhou. E até agora, 2024, espera-se que vai ganhar de 23. Mais quente ainda. Só você percebeu o que está acontecendo. Nós estamos em agosto, de repente vem aquele frio de manhã e de repente faz 35 graus, não sei de onde parece esses graus. Por quê? Porque o planeta reage à ação humana. E aí tem pessoas que acham que não, é coisa da natureza, o ser humano não está fazendo nada não.
E tem outras que a maioria tanto faz, e alguns que estão preocupados. E a pergunta é, esse é apenas um exemplo que eu estou dando a vocês. Como nós temos procedido em relação a isso? Será que temos pensado, nossa, preciso tomar pelo menos na minha vida alguma providência, né, para minimizar esses impactos? Porque eu não posso viver à custa da morte dos outros, né? Não posso viver à custa da morte do planeta. Vocês acham isso ético? Sentem-se bem assim? Não é? A maioria das pessoas nem pensa nisso. E tem outros que acham que tem que derrubar tudo mesmo. Mas a questão da decisão que nos cabe no caminho da perfeição é exatamente pensar. Pensar e cogitar o que o mínimo posso fazer na minha vida. Boa parte, meus amigos, do que causa o aquecimento planetário não são os nossos veículos, não é a matriz energética, não é a indústria, boa parte não é. Uma parte expressiva do que causa é a excessiva produção de bovinos para o consumo humano. Porque bovinos, suínos também produzem metano, e metano é um gás efeito estufa muito mais potente que o gás carbônico. E eles ficam produzindo aquele metano que fica na atmosfera e esquenta o planeta. E para produzir o bovino você precisa de espaço. Aí o que eles vão fazer? Tiram as florestas para pôr os bovinos, para a gente matar os bovinos e comer. Faz um sentido maravilhoso, essa humanidade é ótima. Destrói a natureza, põe um bicho para ser criado, você mata ele depois e está tudo certo. Há 50 anos atrás até poderia se dizer que estava, mas hoje dá para dizer que isso faz sentido. Não? Então nós precisamos pensar nas pequenas ações que geram grandes efeitos. O Pantanal, meus amigos, assim como a Amazônia, são biomas essenciais para que haja um clima habitável e ameno no território brasileiro, sobretudo no Planalto Central onde estamos, que é um lugar de cerrado, mais seco, e se não tiver chuvas, entra para aridez, não é assim? E boa parte das chuvas vem da precipitação nascida desses biomas, Pantanal e Amazônia. O que nós estamos fazendo com eles? Queimando, destruindo, para essas finalidades. E aí, pensemos para onde estamos levando, né? São pequenas decisões. Mas isso é coisa moral? Eu não sei para vocês, mas para mim me parece. Porque se eu vivo à custa da destruição de uma casa planetária inteira, isso não é uma decisão moral? Mas então, o que é? Estamos impactando a vida do planeta e de outras tantas pessoas. Observa-se a humanidade nesses movimentos. E aí começam as pequenas decisões. Fala assim, não, mas eu não consigo ficar assim, comer um pouquinho de carne, mas não consigo. Porque eu não consigo, eu estou habituado, meu organismo passa mal, tudo bem. E um dia na semana, será que eu não consigo? Não sei, nunca tentei. Então, quem sabe? Porque um dia a menos, se você fizer a conta, dá sempre uns 3, 4 bovinos por ano a menos. Percebe? É apenas um exemplo da decisão ética que nós estamos sendo chamados a tomar dia a dia, amigos. Isso também é expressão de amor. Na terra regenerada não há alimentação carnívora. Isso acaba. Os organismos são modificados e essa existência não há nem para os nossos irmãos que vivem na selva. Os animais também não têm animal carnívoro em terra regenerada, porque não precisa. Mas isso é lá na frente. A questão é hoje a decisão que estamos tomando. A decisão que estamos tomando no convívio com as pessoas, né? No que nós fazemos da nossa vida. Será que estamos convertendo a energia da encarnação em frutos de espiritualidade? Ou você está só cavando mais um pouquinho o buraco para entrar mais dentro da materialidade? Para ficar cada vez mais materializado? Há, por exemplo, um apelo excessivo ao consumismo como uma forma de expressão de personalidade. Quem mais consome é superior, não é? Isso é muito tempo. Isso é alienação, gente. Isso é fuga.
nós não precisamos de tantas coisas assim. Porque tantas coisas assim, não tem nem como produzir tantas coisas assim. Quando, por exemplo, você vê, se aplicarmos a média de consumo dos americanos para o planeta inteiro, não há terra capaz de produzir os recursos para consumir todo mundo. Você fala, não, então tem alguma coisa errada nessa conta, né? Porque se eu estou fazendo uma coisa que, se todos fizerem, não dá para todos fazerem, qual que é a decisão ética? Então eu não devo fazer isso, porque eu não sou diferente dos demais. Esse princípio foi ensinado por Kant há muito tempo na filosofia, imperativo categórico. Como você decide que uma coisa é ética ou não? Você pensa, espera lá, se eu, para mim, estou fazendo, faz bem, mas se todos fizerem o que eu estou querendo fazer, vai dar certo? Haverá harmonia? Se sim, aqui não é uma decisão ética. Se não, não é o caminho. Jesus tinha uma fala, por incrível que pareça, dentro da sua humildade, ele falava assim, isso foi registrado e trazido por alguns espíritos. Ele dizia aos apóstolos: ainda não sou perfeito, mas o chão que eu piso se purifica, pois eu louvo ao Senhor a cada passo. Ainda não sou perfeito, eu penso muito, né? Mas diz ele que não é. Mas o chão que eu piso se purifica, pois eu louvo ao Senhor a cada passo. É como se o mestre percebesse o quanto ainda ele haveria de percorrer para alcançar a fonte criadora. Por isso diz que não é perfeito. Mas ele já diz, mas ainda assim, desde hoje, onde eu piso se purifica, porque ali eu manifesto a lei divina no meu coração e na minha ação. Esse é o chamado da perfeição para nós. E o que é louvar ao Senhor? É você tomar uma decisão ética, uma decisão reta, que esteja de acordo com a lei divina. Em tudo, mesmo que te custe alguma coisa, mesmo que te faça perder uma vantagem pessoal. Porque ética, meus amigos, ela é intransigente, ela é absoluta. Ela não é assim, não, para mim é de um jeito, para o outro é do outro. Não. Ao certo e ao errado. Isso os espíritos ensinaram a Kardec. E o bem é o bem, o mal é o mal. Não há transigência entre eles. O caminho do bem é um só. Você não pode fazer meio bem. Ou você faz o bem, ou você não está fazendo o bem. Percebe? É extremamente difícil para nós. Porque nós temos a compreensão do que é certo. Mas quando entra o nosso interesse pessoal, aí estrambelha a compreensão. Aí você fala assim, não, mas pera lá, não é bem assim. Aí já mudou. O que você acha? Então, quando entra o meu interesse pessoal, aí isso muda. Mas é exatamente isso, meus amigos, que Jesus está nos convidando a rever. Porque a grande vivência do planeta regenerado não é que os espíritos estão perfeitos, muito longe disso, mas é que a decisão deles não está orientada a ferir a harmonia do conjunto. Eles já preocupam-se com a comunidade, com o conjunto, com os outros. É exatamente isso que significa amor incondicional. É quando a tua decisão não fere a ninguém e harmoniza-se com o todo. Nossa, mas isso é muito difícil. É extremamente difícil para essa terra. Talvez nem seja possível agir assim. Talvez. Mas aqui não é você alcançar completamente o resultado. É você se pôr em marcha no caminho que leva para o resultado. Então você fala, eu não vou conseguir ser 100% ético, mas eu estou 20%. Vamos ver se eu vou para 25%. Vou ver se eu vou para 30%. Não é? Porque quando entra esse assunto, falou que é meu filho, não, meu filho para ele não aplica lei nenhuma, não, eu não amo demais. Tudo bem, né? Então, aplica para você então. Depois, quem sabe, você consegue aplicar para o seu filho. E é isso que nós estamos sendo convidados. A pensar no pequeno, na decisão diária, que gerará um impacto do todo. Quando cerca de 1/3 dos encarnados, não é 50%, 1/3 dos encarnados despertarem para a lei divina, para esse movimento ético, Jesus tem energia suficiente para terminar a transição planetária. E quando ele alcançar essa energia e ela se estabilizar,
ele termina a transição planetária. Sem dores e dificuldades. Agora, se nós estamos opondo-nos a esse movimento, aí o mestre vai autorizar determinadas dores e dificuldades. Porque há uma lei que atrai para a evolução. E aí você está indo no caminho contrário, a lei divina não vai transigir com você. Ela vai criar ali um movimento para te atrair também. É isso que significou a pandemia de coronavírus, que alguns denominam como ceifador. Por quê? Vem colher. Não tem o joio e o trigo? Chegou no momento de colher, você colhe, faz a ceifa. É exatamente isso que a gente vive hoje. A colheita. E a colheita do joio e do trigo é muito clara. Colhe os dois. Um você queima, porque não serve. Queima para purificar, para transmutar. E o outro você encaminha para o bem, porque ele é útil. Ele produz o bem, que é alimento. Que alimenta a vida. É exatamente esse tempo que a gente vive, amigos. E aí muitos vão ficar assim com terrorismo e falar: nossa, mas então quer dizer que vai vir mais pandemia, mais dificuldade? Com absoluta certeza que vai. Ai, credo. Então eu vou sofrer de novo? Aí depende de você. Eu não sei como vocês passaram pelos 5 anos da pandemia, a energia dos 5 anos. Não sei como foi para vocês. Para algumas pessoas foi horrível. Para outros foi médio. Para outros foi excelente. Movimentos de consciência ampliada maravilhosos. Tomamos decisões fantásticas. E outros tomaram péssimas decisões. Não é assim? O que define uma experiência da outra quando estamos falando de algo que é coletivo? A tua decisão individual. Porque se você está decidido em avançar no caminho do bem, você não precisa de dor, não. Aí a lei divina é bastante poderosa para desviar a dor do seu caminho, mesmo sendo uma dor coletiva. Como Deus faz, eu não sei, mas Ele faz. Então, quando vierem outras experiências como essa, e elas virão, passaremos pela experiência coletiva ao modo da necessidade de progresso individual. Para aqueles que vivem na cegueira total do egoísmo, será muito difícil. Muito difícil. Para aqueles que já estão começando a pensar que devem tomar decisões mais éticas, a experiência será outra. Então, amigos, o mandamento da perfeição, como lei, estabelece para nós o destino, mas estabelece também uma obrigação de procurar a construção desse destino. Porque a lei divina é amorosa. Ela dá um empurrãozinho, mas ela não faz violência. Então, se nós não nos habituarmos com a energia da transição, da energia regenerada da Terra, o que a lei divina faz? Ela te readequa para uma energia que te é afinizada. Te leva para o outro mundo de provas e expiações. A gente dá o nome de exílio, parece uma coisa horrorosa, mas é só readequação. É igual, por exemplo, nós que gostamos de jardinagem, tem plantas que não toleram o sol direto. Aí o que você faz? Você põe ela na sombra, por meio da luz. Porque para ela, aquilo é amor. Ali ela progride melhor, não é assim? Agora, se a outra que gosta do sol, você coloca ela na sombra, ela não vai para frente. Porque os ambientes estão inadequados. É exatamente isso que Jesus está fazendo hoje. Avança a energia do planeta. E chega um ponto de não retrocesso, que virá a transição, aí Jesus vai readequando esses espíritos que não conseguem viver numa terra generada. Por amor. É por amor que Ele faz isso. Mas é por amor também que Ele permite aqueles que se elegeram a viver numa terra regenerada, aqui permanecerem. E eu não sei como vocês sentem isso, mas eu sinto uma profunda aspiração, uma vontade de ver tudo isso acontecendo. É como se eu sentisse que essa encarnação vem para isso, não é para fazer nenhuma outra coisa. É para colaborar e vivenciar esse processo. Porque talvez sinto eu que em outras vezes em que esse processo ocorreu, estava na posição bem contrária a ele e naufraguei terrivelmente. Então, de alguma forma, a gente está aqui aguardando
testemunhando todo esse processo, não chegar depois, mas observando todo o movimento que se dará, porque você quer participar, você quer colaborar com o trabalho que Jesus faz na terra. Isso é extraordinário e nós sabíamos disso antes de aceitar essa encarnação. Nós não viemos aqui ignorantes disso, não viemos, nós sabíamos o que viria a acontecer. E nós aceitamos encarnar para nos colocarmos nessas intensas provas. Então, amigos, considerem sempre, pelo menos como referência de seus pensamentos, o amor incondicional será a decisão correta, em qualquer situação, mesmo que você não consiga naquele momento ter, mas será a decisão correta. Se você só se abrir para isso, você já começa a se inclinar para ele. Porque muitos de nós nem admitem que seja possível amar o inimigo, não é assim? Deus me livre, quando eu lembro daquele traste, aquele primeiro marido, eu vou acabar com ele, espera ele. Você entra na energia de ódio tão grande que você não consegue imaginar algo diferente. Pode ser com qualquer um, com qualquer situação. O convite que nos é feito é imaginar algo diferente. Não, mas não deve ser isso. Esse assunto não pode fechar assim. Porque o que fecha assim é as novelas da Globo, que é assim mesmo. Você quer atrocidade, né? A gente gosta de ver até o final para ver o vilão pisoteado. Era ótimo, né? Mas hoje não gosta tanto de assistir. Porque a gente sabe que todos são filhos de Deus, todos merecem ser amados. Eu fico com dó dos vilões, eu não nem assisto mais. Eu vou achar que eu estou do lado errado. Não consigo. Porque você já não olha mais como o vilão e o mocinho. Jesus acaba com as nossas ilusões de Disney. Terrível. Mas é. Porque não existe vilão e mocinho. Existe aquele que compreendeu o amor e aquele que ainda não foi capaz de compreender, mas que amanhã compreenderá. O chamado, então, meus amigos, para essa perfeição é assim. E ela se manifestará por meio das tentações. A prova é para nós um mecanismo de tentação. Quando você é colocado numa linha de tempo em que a sua energia própria treme, porque ela ainda não está estabelecida naquele caminho. Pode ser qualquer coisa. Pode ser enfrentar uma mesa de brigadeiros. Pode ser qualquer coisa. Mas é porque a tua energia interior ainda não se estabeleceu-se firmemente no que deve fazer para ter harmonia e paz. Aí vem a prova junto da tentação. E como disse Emmanuel, a tentação não é de fora, ela nasce de dentro. Porque é a nossa afinidade interior que produz o elemento da tentação. Jesus foi assediado espiritualmente do primeiro ao último dia que ele esteve na terra encarnado. E ele nunca cedeu. Mas ele foi assediado. Porque as energias trevosas que atuam fazem assim, é um mecanismo delas. Elas tentam abortar tudo que é luz. Então ele recebia a proposta indecorosa de tudo que era jeito. Tudo. Quando ocorre as tentações no deserto, que em verdade é apenas uma referência do que passamos, porque Jesus de alguma forma também sofreu, se é que podemos dizer sofreu. Para ele não havia nenhuma possibilidade de tergiversar com o mal, nunca. Mas ele passou pela experiência também. E aí esses assediadores iam até Jesus e falavam: olha, se você vier até nós, terá poder sobre toda a galáxia. Mostrava a ele os reinos siderais, porque Jesus não é igual a nós, né? Que quer ver se manda na casa espírita. Não, Jesus manda em planetas. Então a tentação para Jesus é mandar no universo. Aí eles mostravam assim: você conseguirá mandar em tudo. Não funcionou, porque Jesus, o coração dele era diamante, firme no bem. Ele não agia mais contra o divino. E não só de espíritos, encarnados também chegavam para ele com um propósito decoroso. Vamos fazer o seguinte: você mata Pilatos com essa energia, aí nós vamos por ali, faz isso aqui, nós vamos, e tira o Tibério lá, o governador também, o imperador, que aí nós vamos acabar com essa Roma. Pode ser? Não pode ser. Ele nunca aceitou essas propostas e as recebeu. E muitos dos discípulos dele falavam: nossa, mas acho que é bom. Não é bom. E nós também recebemos estas propostas dia a dia.
Só que para nós é diferente porque elas nos fazem tremer. Que a nossa virtude ainda não está construída. O movimento, meus amigos, é o esforço de construção diária, mas sobretudo de consciência de que tudo isso está acontecendo. Eu acho que isso é o mais importante, porque você ignorar tudo isso, a chance de dar certo é pouca. Se você já tem conhecimento e consciência de tudo isso que está acontecendo, cada dia seu na terra será diferente, porque o teu olhar será outro. Você observará realidades diferentes no correr do dia. Sabe aquelas experiências que tudo vai dando errado? Que o que você quer é ficar irritadésimo, assim, acabar com alguém? Gente, você está sendo manipulado. Isso é manipulação das sombras. Quando começa a vir essas energias, que as coisas vão dando tudo errado, eu dou uma paradinha assim, respiro, nós temos conhecimento, que é assim que eles agem, e deixo eles lá. Então tá, pode quebrar o próximo copo, né? Porque tem dia que eu acabo com as louças da minha mãe, vai um atrás do outro, que ela fica irritada. Mas eu sei que é assim que eles agem. Mais um. Você quer que vai de cristal? Não. Porque você não permite mais ser manipulado por isso. Irritabilidade é manipulação. Ganância é manipulação. Luxúria é manipulação. Vaidade excessiva é manipulação das sombras. Saibamos que isso está acontecendo, amigos. E aí, não é que você não vai cair, mas pelo menos você está sabendo. E você se defende mais. Quando você vê que está difícil, aí você fala, não, agora eu vou chamar Jesus. Aí você ora, pede ajuda. Há uma fala que é como que um mantra de imenso poder. Quando, no meio da tempestade, pode ser, você diz, Senhor, dai-me da tua paz. Que Ele fez essa promessa. Minha paz vos dou. Quando você pede, dai-me da tua paz, capaz de aniquilar sombras que estão diante de você, se for falado com a força divina dos nossos corações. Porque nós somos divinos, temos a mesma energia da fonte criadora, e o amor para nós é natural, não é uma coisa que é natural. Precisamos nos habituar a isso no esforço diário. Talvez seja essa a mensagem, então, para a reflexão de vocês nesses dias que a gente vive. Pode ser que fique cada vez mais difícil e desafiador, mas não perceba isso como uma perseguição contra vocês ou como algo extremamente duro e difícil, porque não é, está dentro do limite possível. E acolha esses dias dentro do que são capazes de fazer, colocando ali uma decisão ética. Um ponto fala, isso eu não faço. Com isso eu não me compactuo mais. Isso eu evito. Coloque essas referências. No dia seguinte faça de novo. Quando você vê, elas serão tão numerosas na tua vida que as sombras vão te esquecer. E se estivermos dessa forma, para nós a transição será uma caminhada no parque. Mas precisaremos trabalhar muito para ajudar o planeta e os nossos irmãos que poderão não estar caminhando também assim no parque. Que Jesus abençoe vocês em seus caminhos e lhes conceda muita paz. Muito obrigado.